Olá, alunos da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1 do volume 2 do Aprender Sempre da terceira série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, para começo de conversa. O objetivo da aula: levar o estudante a perceber a construção da subjetividade em produções literárias do século XIX, a partir de uma análise semiótica dessas produções. 1. O que você pensa sobre isso? A. Para você, o que é o amor? Resposta pessoal. B. Como você caracteriza esse sentimento? Podemos dizer que existem várias formas de amar? Por quê? Resposta pessoal. 2. Hora da leitura. Leia os fragmentos a seguir para responder ao que se pede. Texto 1, Lira 21. Saio da minha cabana, sem reparar no que faço. Busco o sítio aonde moras. Suspendo defronte o passo. Frito os olhos na janela, aonde Marília bela. Tu chegas ao fim do dia, se alguém passa a ter saúda, bem que seja cortesia. Se acende na face a cor. Que efeitos são os que sinto? Será efeito de amor? Se estou, Marília, contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra se não são horas de levar à fronte o gado. Se vivo de ti distante, ao minuto, ao breve instante, fingir um dia o meu desgosto. Jamais, pastora, te vejo, que em teu semblante composto não veja graça maior. Que efeitos são o que sinto? Serás efeito de amor? Se geme o bufo agoureiro. Só Marília me desvela, enche-se o peito de mágoa, e não sei a causa dela. Mas durmo, Marília, sonho, que fero, leão medonho, te devora nos meus braços, gelar-te o sangue nas veias, e soltos do sono os laços. A força da imensa dor. Ah, que os efeitos que sinto só são efeitos de amor. Texto 2. Este inferno de amar. Este inferno de amar, como eu amo, que mos pôs aqui na alma que foi. Esta chama que alerta e consome, que é a vida, o que a vida destrói. Como é que se venho atear, quando se há de apagar? Eu não sei, não me lembra o passado, a outra vida que daste vivi. Era um sonho, talvez, foi um sonho, em que pão tão serena a dormir. Oh, que doce era aquele sonhar, que me venho ai de mim despertar. Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos, que vagos giravam, em seus olhos ardente os pus. Que fez ela, eu que fiz, não sei, mas nessa hora a vivi, comecei. Desculpem, mas nessa hora a viver comecei. 3. Vamos conversar? A. Você já conhecia os textos lidos? Resposta pessoal. B. Você já leu ou já estudou sobre os autores dos textos? Novamente, uma resposta pessoal. C. De que trata os textos? Resposta: os textos tratam sobre o amor. D. Considerando que os textos tratam da mesma temática, podemos dizer que os autores apresentam uma mesma opinião sobre o assunto ou não? Por quê? Resposta: não. O primeiro texto apresenta um amor realizado. O eu lírico descreve objetivamente os sentimentos pela mulher amada, como algo que o encoraja. O segundo texto apresenta um amor não realizado. O eu lírico descreve subjetivamente os sentimentos de dúvida e angústia que o acompanham. Aula 2. O que o texto revela? 1. Dialogando com o texto, caro estudante, na aula anterior você realizou a leitura de dois fragmentos da obra de obras, uma de Tomás Antônio Gonzaga e uma de Almeida Garrett, que constituem produções literárias do século XVIII e XIX, respectivamente. É que, como vimos,
Trata-se de temáticas do amor em contexto diferente. Agora, convidamos você a uma análise mais detalhada desse texto para que possamos compreender as concepções que eles revelam sobre o amor. Para isso, responda às questões a seguir, recorrendo ao texto de Tomás Antônio Gonzaga. A. O poeta apresenta no texto um comportamento diferente em função do amor. Qual é esse comportamento? Então, espera-se que você, estudante, perceba que no poema, a grande admiração do eu lírico está na beleza de Marília. Em função de tal beleza, ele não tem mais vontade de se comunicar com outras pessoas, além de Marília. Por esse fato, o eu lírico se questiona se está amando, uma vez que está perdido em função do amor que sente. B. Ao final de cada estrofe, o poeta indaga se o que sente são efeitos do amor. Que efeito de sentido isso provoca? Resposta: espera-se que você, estudante, percebam que o poeta enfatiza o tema do poema, ou seja, os efeitos e as mudanças provocadas no comportamento das pessoas, em geral, quando são atingidas pelo Deus do amor. C. Que característica você atribuiria a esses efeitos? Segundo os elementos do texto, esses efeitos são apresentados de forma dramática ou trágica. Justifique sua opinião. Então, resposta: espera-se que você, estudante, identifique a atmosfera de calma que se apresenta no poema. Os efeitos de amor são simples desvio de uma vida harmoniosa, não causando tragédias e dramas. É importante destacar que o amor, com a inicial maiúscula no poema, refere-se a Eros, deus da mitologia grega, que está sempre a atingir alguém com suas flechas, trazendo os efeitos do amor. Aula 3. O que o texto revela? 1. Dialogando com o texto, caro estudante, na aula anterior, você dialogou com a obra de Tomás Antônio Gonzaga e compreendeu por meio do texto literário a concepção de amor vigente na poesia Arcade e qual o contexto condicionava esse pensamento. Agora, convidamos você a dialogar com a poesia de Almeida Garrett e a identificar nesta a concepção de amor de produção literária do século XIX, de modo a fazer uma comparação entre a abordagem de um mesmo tempo por diferentes autores, em épocas distintas. Para isso, responda as questões a seguir, sempre recorrendo ao texto 2 da primeira aula. A. De que forma o eu lírico se refere ao amor? Resposta: o eu lírico se refere ao amor de maneira bem singular, como um sentimento individualizado e que, em suas experiências, apresentam-se de modo infernal e angustiante. B. Para o poeta, o amor se apresenta como uma experiência singularizada, à medida que expressa emotivamente a intensidade do sentimento. Em quais versos do texto isso fica evidente? Resposta: nos 6 primeiros versos. C. De que forma o texto explicita uma concepção de amor individualizada? Resposta: o texto explicita uma concepção de amor individualizada à medida que o eu lírico revela, em tom confeccional, suas experiências com o amor, através do uso da primeira pessoa e do tom emotivo com que se expressa. Aula 4. Além do texto. 1. O que está nas estrelinhas? Caro estudante, nas aulas anteriores você dialogou com o texto de Gonzaga e Garrett, produzindo em épocas diferentes, e percebeu que ambos apresentam visões distintas sobre a mesma temática. O primeiro apresenta uma visão objetiva, racional e universalizada do amor, enquanto o segundo expõe uma visão subjetiva, emotiva e individualizada sobre o mesmo tema. Nesta aula, convidamos você a investigar as produções literárias considerando os aspectos temáticos, o estilo e as condições de produções visuais. Para isso, responda ao que se pede a seguir. A. Releia os textos da primeira aula e relacione as características sobre estilo e a época, pontuando a seguir, especificando como texto 1 e texto 2 no primeiro quadro e como século XVIII e XIX no segundo quadro. Em relação ao estilo, a linguagem, ela é objetiva? Qual, basicamente, essa atividade é para você interligar se é o texto 1 ou se é o texto 2. Então, a linguagem
objetiva, então, é o texto 1, e subjetiva é o texto 2. Os valores, universalismo, aquilo que é geral e válido para todos os homens. Ordem, então aí é o texto 1. Individualismo, resultante das experiências de cada um. Caos, anarquia, então aí é o texto 2. O que serve de guia para a expressão artística. Razão, cérebro, submissão a normas. Aí é o texto 1. Emoção, coração e libertação de normas. Aí é o texto 2. Em relação à época, classes sociais dominante, nobreza, texto 1, burguesia, texto 2, pensamento dominante, iluminismo, texto 1, liberalismo, texto 2, referência de ordem religiosa, antiguidade pagã, texto 1, medievalismo cristão, texto 2. B. Considerando a questão anterior, de que forma podemos relacionar o estilo literário ao contexto de produção? Resposta: o estilo literário, que é definido pela linguagem, pelos valores e que serve de guia para a expressão artística, está intimamente relacionado às características sociais predominantes da época, como classe social dominante, corrente filosófica e o referencial de ordem religiosa. C. A partir das conclusões apontadas nas atividades anteriores, descreva as concepções distintas sobre o amor apresentadas no texto. Justifique o ponto de vista dos autores a partir do estilo e das condições de produções textuais. Resposta: o amor, no texto de Tomás Antônio Gonzaga, é apresentado de forma objetiva, a partir de valores universais e guiado por princípios racionais, o que está condicionado a organizações sociais, aristocrática, aos ideais de iluministas e a retomada dos clássicos no século XVIII. Já o amor, no texto de Almeida Garrett, é apresentado de forma subjetiva, mediante a supervalorização das experiências individuais, tendo por guia a emoção e a libertação da norma. Este estilo é justificado pelas mudanças ocorridas no século XIX, que se contrapõe ao século anterior, ao passo que agora predomina a ordem social burguesa, o liberalismo econômico e a subjetivação do indivíduo, mediante os princípios do medievalismo cristão. Aula 5, entre textos. 1. Hora da leitura. Estimado estudante, ao retornarmos a aulas anteriores, vimos que uma mesma temática pode ser apresentada como visões diferentes e que são condicionadas ao estilo e à época das produções literárias. Assim, vimos as concepções de amor no século XVIII, uma poema Arcade, de Tomás Antônio Gonzaga, no início do século XIX, com o poema de Almeida Garrett. Agora, convidamos você a ler um fragmento da obra de Olavo Bilac, poeta parnasiano do século XIX, a identificar a concepção de amor presente nos versos do poeta e a estabelecer uma relação com as obras tratadas anteriormente. Para tanto, leia o fragmento a seguir e responda as questões propostas. Alunos, irei finalizar o vídeo por aqui, pois está ficando muito longo, e aguardem a parte 2. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.